Bolsonaristas protagonizaram mais um vexame internacional, porque eles foram para a Europa fazer mochilão com o recurso público e também para protocolarem uma denúncia contra o Lula, falar que o Lula é um tirano que atenta contra a liberdade de expressão. Só que eles passaram vergonha, porque o mundo conhece o Lula há 40 anos, o mundo sabe muito bem que o Lula não é nada disso. Mas quem que encabeçou essa comitiva? Ele mesmo, o Eduardo Bolsonaro, o defensor de criminoso miliciano que sofreu 2 derrotas. Primeiro esse fiasco internacional. E depois, porque ele defendeu a soltura do Chiquinho Brasão e o Chiquinho Brasão continua preso. E o Eduardo Bolsonaro, na verdade, ele morre de inveja do Lula porque ele queria ter a relevância internacional que o Lula tem. Mas eu quero que você coloque nos comentários, você fica indignado com esse mochilão internacional dos bolsonaristas? Eles vão conseguir propagar a narrativa que eles são perseguidos? Você curtiu que o Chiquinho Brasão continua preso? E curtiu que o Eduardo virou mico? Então deixa o like e se inscreva no canal. Os bolsonaristas, eles gostam de fazer esses mochilões pela Europa. O que é mochilão? O mochilão é quando você viaja com pouca bagagem por alguns países. Tem gente que faz na América do Sul, ali pelo Peru, pela Argentina, algumas pessoas vão para a Europa, outros vão para a Ásia, e os bolsonaristas também fazem isso. Só que eles fazem com recurso público. Porque no mês passado o Eduardo foi para Washington. Agora o Eduardo, Bia Kicis e Gustavo Gayer foram para Bruxelas, capital da Bélgica. Foram convidados por um deputado de extrema-direita espanhol, para que eles possam falar num evento conservador sobre as tiranias de Lula, sobre os ataques à liberdade de expressão do Lula. E o que me chama mais atenção é que os bolsonaristas, eles falam um monte de bobagem todos os dias, difamam o nosso país, gastam recursos públicos para fazerem mochilões e se divertirem, e no caso do Eduardo Bolsonaro, segundo o delegado Valdir, para dar um tapinha num paieiro, lá no Havaí. E aí, na hora que eles chegam lá, eles falam um monte de bobagem e ninguém é punido. Ué, onde está a tirania do Lula? Não entendo. Essa é a segunda denúncia que eles fazem. A primeira foi lá em Washington, na OEA, na Organização dos Estados Americanos. Eduardo Bolsonaro foi pra lá. Opa, minha lâmpada está queimando, hein? Eduardo Bolsonaro foi pra lá, falou que Lula atenta contra os bolsonaristas, o Alexandre de Moraes também, 70 e tantos deputados bolsonaristas foram e começaram a atacar, a difamar o Alexandre de Moraes. Aquela história toda, tudo isso com recurso público. Os caras, eles viajam para o exterior com o seu imposto, para depois ficarem difamando o nosso país. E nós estamos numa tirania, né? Estamos com uma tirania. As emendas, as verbas parlamentares correndo solta, mas nós estamos com uma tirania. O que eles querem, pessoal, além de pagar mico, é tentarem criar a narrativa de que eles são perseguidos, que a prisão deles, bolsonaristas, vai ser um atentado à liberdade de expressão. A gente já sabe disso. Todo o chilique do Eduardo Bolsonaro, que gravou o vídeo de apoio ao Chiquinho Brasão, para que o Chiquinho Brasão fosse liberado, foi lá na Europa. Foi lá em Bruxelas. Só que o Eduardo Bolsonaro tomou na cabeça. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados não peitou o STF. Porque o objetivo do Eduardo Bolsonaro, e também dos bolsonaristas, do pessoal do PL, com a soltura, com a libertação do Chiquinho Brasão, era mandar um recado para o STF, para o Alexandre de Moraes. Se nós liberamos um dos mandantes do caso, Marielle, não ouse nos prender, porque nós não seremos presos. Mas deu errado. Como deu errado a propagação da narrativa internacional, como deu errado agora a liberação do Brasão e como deu errado também a vitória do Bolsonaro. E o que me chama mais atenção é que assim, gente, o mundo conhece o Lula há no mínimo 40 anos. Não há uma passagem do Lula na sua trajetória que respalde o que o Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas estão falando. Se tem alguém democrático, esse cara é o Lula. O Lula sentou para negociar com o Collor, sentou com o FHC, ele senta para negociar com todo mundo. O Lira, em determinado momento, mês sim, mês não, faz parte do governo. O Lula tem partido da base bolsonarista dentro do governo. Onde está a tirania do Lula? O cara conversa com todo mundo. O mundo conhece a trajetória do Lula, o mundo conhece o histórico do Lula. Então assim, é ridículo
o que os bolsonaristas fazem. É de envergonhar o nosso país. E tudo isso com recurso público. Eu devo sugerir para o Eduardo o que o Gilmar Mendes sugeriu para o Sérgio Moro. Aproveite a biblioteca do Congresso, Eduardo. Vai estudar um pouco. Eu sei que é difícil, porque você consegue só ali, talvez um pouco, ler um gibizinho. Mas um livro é legal. Vale a pena. Nem a prisão em 2018 tirou o respaldo do Lula, porque a comunidade internacional ficou ao lado dele. O que o Eduardo Bolsonaro gostaria que acontecesse. O problema do Eduardo é o mesmo problema do Bolsonaro. Eles querem conversar sempre com a bolha. E eles acham que eles vão impactar muitas pessoas. Não vão. O Eduardo Bolsonaro vai para o exterior com recurso público falar para os bolsonaristas. Falar lá de Bruxelas. O Bolsonaro, quando ele tinha a oportunidade de discursar na ONU, ele falava para a bolha, falava de comunismo, levantava teorias da conspiração. Os líderes mundiais olhavam um para o outro e falavam assim: o que esse nécio tá falando? Esse cara ainda acredita em comunismo? Esse cara é um idiota. Por isso que o Bolsonaro foi considerado uma figura irrelevante na comunidade internacional. Pagou um mico. Toda vez que o Bolsonaro foi e fez discurso, ele pagou um mico. A ponto dele chegar na última reunião dele do G20 e ninguém querer falar com ele. O Erdogan falou com ele com cara de nojo. Nem os garçons quiseram atender o Bolsonaro. Porque ele é um ser irrelevante. E aí que vem toda a inveja do Eduardo. O Eduardo queria que o pai dele, Eduardo, ou seja, Bolsonaro, tivesse a relevância internacional que o Lula tem. O Bolsonaro não liga pra isso, a gente sabe. O Bolsonaro não quer saber. O que o Bolsonaro quer fazer é ficar andando no jet ski em Angra dos Reis. Ele não tem projeções intelectuais, porque o Bolsonaro ele não é complexado com uma burrice como o Eduardo é. O Eduardo ele tem o complexo do Eduardo, a raiva do Eduardo, a fúria do Eduardo, a frustração que o torna bolsonarista, não é a parte genética. Tem um cabelo aqui que eu não consigo tirar. Não é a questão genética dele ser filho do Bolsonaro, mas o fato dele sempre ter sido visto como um idiota na escola. E agora ele quer ser um grande articulador, um grande pensador da extrema-direita global. Então ele projeta no pai a relevância que ele nunca vai ter. Mas o Bolsonaro não tá nem aí. E isso frustra o Eduardo. Então ele tenta ir lá articular, mas ele é um idiota. É um tchola. O que você acredita no Eduardo Bolsonaro? Não vai ter esse papel internacional que você espera. Bolsonaro não vai ter, nunca terá, nem você vai ter. E o que deixa os bolsonaristas mais fulos é o reconhecimento internacional que o Lula tem. Porque faz aí 2, 3 meses, saiu uma notícia, uma reportagem do The Economist falando que o Lula apaziguou as relações institucionais no Brasil. E isso é verdade. E por mais que os bolsonaristas queiram falar, a inflação desacelerou, a economia vai bem. Ah, mas a aprovação do Lula caiu. Pera lá, a aprovação do Lula tá acima da média das aprovações nas principais lideranças internacionais. E num país polarizado, dividido, que é o novo normal, acostume-se com isso, 35% de aprovação é o máximo que o Lula vai ter. Porque era mais ou menos o máximo que o Bolsonaro também tinha. Nós temos 35% de petista, 35% de bolsonarista e ali 35% de pessoas que ficam pendulando. Normal, é assim que é o nosso país. Então, não venha de conversa, vai, Eduardo, vai fritar hambúrguer. E o problema é que esses caras vão pra Europa, eles não conseguem ir a um museu. A um museu. Mas o Eduardo, ele deveria ir para Florença, sabe por quê, Eduardo? Porque lá tem o Davi. E no Davi, você vai se reconhecer.